irmãos, queremos te adorar com humilde oração. Neste santo lugar, sua presença aqui sentir, a sua voz poder ouvir, com reverência e louvor. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, doador da eterna graça, do amor e do perdão. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, de joelho nos prostramos em humilde adoração. Boa tarde a todos, que a unção dos altos céus caia sobre a sua vida. Sejam todos bem-vindos com uma palavra de fé. Neste momento, queremos fazer uma oração para apresentar a Deus esse programa. Temos convidados que vai cantar, o Vinícius está chegando também. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Pai. Obrigado a Deus, obrigado ao Pai, por uma programação novamente, palavra de fé. Que esta palavra venha de encontro às necessidades daqueles que estão vendo e ouvindo, ó Deus, dá a tua paz, entra com providência, seja qualquer esfera, seja restauração, seja cura, seja, ó Pai, milagre dos altos céus para os nossos ouvintes da programação TV Senec. Dá a tua bênção, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero apresentar para vocês Emerson. Se apresenta, Emerson, por favor. E aqui tem alguns símbolos, aqui tem algo que queremos explicar para vocês, os nossos ouvintes. Muito boa tarde, agradeço ao Rubens pelo convite. Como o Rubens disse, meu nome é Emerson, sou conhecido na maioria dos lugares como Nobre, meu sobrenome, nome o qual eu carrego desde a época do Exército, né, soldado nobre, e esse é o nome que eu carrego também aqui nesse colete, além de todos esses outros símbolos, né, esse colete ele faz parte da indumentária do Motoclube, né, Motoclube MAN, significa Ministério Adventista de Motociclistas. Então nós somos um motoclube formado por pessoas que gostam, têm a afinidade com o motociclismo, mas que também adoram a Deus, servem a esse Deus maravilhoso, o qual nós estamos aqui nesta tarde para adorar, e fazemos um trabalho missionário através das nossas motos, né? Utilizando as nossas motos. O lema do Ministério Adventista de Motoclube, Rubens, é que a palavra de Deus diz, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Isso. E nós vamos de moto. Esse é que o nosso bom. lema. Sim, o MAN irá, sempre. Então é um privilégio, né, poder estar aqui vestindo e mostrando esse trabalho da nossa igreja e representando essa classe, né? Estou aqui não representando somente os motociclistas do Motoclube MAN, mas também todos os motociclistas aí espalhados por todo o Brasil, e por que não dizer pelo mundo, né? Nobre, posso chamar de Nobre. Onde está localizado o NAN? O MAN, ele foi fundado, né, e a sede nacional é em Eunápolis, na Bahia, mas ele já está localizado em 12 estados do nosso país. E aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, nós temos já 6 capítulos, né? Então, nós chamamos de capítulos cada sede, onde tem ali a sua própria diretoria, que faz toda a organização para poder executar o trabalho, né? Que bom. E tem diretor organizado, Sim, tem presidente, sim.
e eles estão assistindo nós aqui nessa programação da TV Com Senec. certeza estão. Eu mandei o recado para eles, mandei o link, né, o canal, que com certeza agora vai virar hábito, podemos assistir. Com certeza. E nós temos sim uma organização, né? Cada capítulo tem o seu diretor, seu vice-diretor, secretário, temos também o diretor, né, que se preocupa com a parte da questão financeira também. Temos toda uma organização para poder fazer um trabalho com a qualidade que o nosso Deus merece. Amém. O Emerson Nobre também, além de explicar, tá, essa ação missionária referente, tá, ao MAN, é isso? MAN, também vai cantar para nós, e eu creio que vocês, os nossos ouvintes da TV Senec, das nossas programações aí para todos os países, São Paulo, vai ver e ouvir, tá? Você quer deixar algum recado, telefone, contato, Emerson? Olha, eu quero deixar um grande abraço para todos os meus amigos motociclistas, principalmente os que batalham ao meu lado aí no Ministério Adventista de Motociclistas, que há alguns anos, mas quero deixar também um grande abraço para minha família, para todos os membros, né, da igreja. Eu quero deixar esse... E não poderia esquecer de deixar um abraço para os meus queridos alunos, né? Que bom. Eu sou professor de matemática no Colégio Adventista de Engenheiro Goulart e gostaria de deixar esse abraço a eles também. Com certeza estão ouvindo. Nossa programação hoje, o nosso tema é prazos e prazos. Dentro do dicionário fala sobre tempo determinado. Nosso professor, nosso amigo aqui Nobre, o Emerson Nobre, vai também entrar dentro do nosso bate-papo juntamente com você, tá? Hoje, graças a Deus, nossos amigos, tá? Eu creio, em nome de Jesus, você vai entender sobre tempo determinado, ok? Abra sua palavra de Deus, abra sua Bíblia, aí em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, tá? Eclesiastes 3, versículo 1. Também está ao nosso lado o Vinícius, daqui a pouco ele vai se apresentar, vai estar conosco, mas abra aí sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Achou? Amém? Diz a minha palavra, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Queridos, o tempo determinado é prazo. Então Deus está dizendo esta tarde para a noite que existe um prazo. Esse prazo está terminando. E a gente precisa correr, sabe? Agilizar, se consagrar, buscar uma reforma de vida. Mas por que isso? Porque existe lá em Joel, capítulo 2, Joel 2, abra sua palavra de Deus, Joel capítulo 2, versículo 1, diz lá, tá? Amém? Pode abrir aí o tablet, a palavra, o Facebook, o celular, tá bom? A Bíblia. Acharam? Tocai as trombetas em Sião, dá voz ao rebate ao meu santo monte. Perturbem todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Percebe o prazo? Deus quer anunciar, Deus, através dos atalaias, aí de Joel 2, versículo 1. Nobre, se a gente começa a olhar isso, sobre Joel falando, através dos atalaias, que existe o dia do Senhor, e o tempo determinado está próximo, o que a gente deve fazer? Nós, hoje, você como missionário, né, também nosso amigo aqui Vinícius como missionário, o que a gente deve fazer nos dias de hoje? Se preparar? Qual é a forma da gente entender esse processo que Jesus está voltando e o prazo está curto, não está longo, não temos que mais brincar de ser cristão ou de viver aí, né, neste mundo, fazendo situações adversas que não seja buscar a palavra de Deus. Fala um pouquinho, por favor. Bom, a palavra de Deus nos diz que o dia em que Jesus voltar será como o ladrão.
O ladrão não avisa a hora que ele vai chegar. Não avisa, é verdade. O que nós fazemos para evitar que o ladrão venha e nos assalte? Nós nos precavemos, vamos lá, tomamos todas as providências necessárias para que, caso ele apareça, ele vai encontrar a nossa casa, a nossa vida preparada, né? Assim também é a respeito de todas essas coisas. Nós temos que estar preparados, porque o dia da volta de Jesus nós não sabemos. Não. Mas ele deu um tempo para saber dos sinais, não é isso? Ele deixou alguns O sinais. dia ele não deixou, mas os tempos para a gente entender os prazos, né? Porque quando a gente fala de prazo na vida secular, Vinícius, o prazo, o ser humano gosta de prazo. Na vida secular, tudo é prazo. E todo mundo se agrada em questão a prazo, não é verdade? Mas na vida espiritual também tem um prazo. Como você falou, o ladrão da noite. Então, hoje, Vinícius, dá uma boa noite aí, uma boa tarde. Comenta também, por favor, Vinícius. Certo. Uma boa noite para você que nos acompanha aqui na TV Sinec. E comentando o texto que a gente usou primeiro foi o texto de Eclesiastes. Hoje é o tempo da graça. Vai existir um tempo onde isso já não mais terá. Mas enquanto estamos aqui e respondendo a pergunta, é o momento de nos fortificar. Não só a nós, a nossa casa, mas também aqueles que estão ao nosso entorno, tanto na igreja quanto a nossa própria vizinhança, o nosso próximo. E isso está dentro dos 2 mandamentos. Amará o Senhor teu Deus e também amará o teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 são o princípio disso que eu estou querendo falar. Que o primeiro, a relação com Deus, o segundo, a relação com o próximo. Nobre, tem um Salmo 39, versículo 4, Salmos 39, versículo 4 e o 5, o salmista queria saber o seu prazo, o seu tempo. E Deus responde para ele, olha o que Deus responde para o salmista, Salmo 39, versículo 4 e versículo 5. Porque muitas vezes queremos saber o nosso dia, não é verdade? Saber quando vamos morrer, embora. Olha que diz aqui no Salmo 39, versículo 4. Diz assim, Vinícius, por gentileza, Vinícius, lê para a gente. Mostra-me, Senhor, como é breve meu tempo na terra. Mostra-me que meus dias estão contados e que minha vida é passageira. A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos. E diante de ti, a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Olha, a vida não passa de um sopro e um momento. E a fragilidade que temos nós, a nossa vida, ela é longa ou é curta? Lá no Salmo 90, versículo 10 ao 12, Nobre, diz lá que nosso tempo chega a 70 ainda, né? E o máximo 80. Então, se a gente começar a avaliar a nossa vida e entender que a nossa vida é curta, então o que Deus fala que a gente tem que se preparar para a volta dele, porque não sabemos o dia, então se o nosso prazo é curto, então os nossos ouvintes da TV Sinec têm que se preparar, têm que buscar a palavra, têm que receber Deus na sua vida. Sim, parece até chocante, né? A gente parar para o que eu vou dizer agora, mas nós temos que parar para pensar. Isso. Parece chocante, mas nós temos que parar para pensar. Por favor. A volta de Jesus, ela tem o dia e a hora para acontecer, nós não conhecemos. Não conhecemos. Mas o que acontece, Rubens, se ao subir na minha moto É. e acelerar um pouco mais ou não, mas o que acontece comigo se eu sofrer um acidente e vir a perder a minha vida? Acabou. O meu prazo Acabou. se encerrou. Se encerrou. Então, isso significa que eu não posso ficar deixando para me preparar quando os sinais estiverem mais evidentes, quando tudo já estiver próximo de ser concluído. Não, eu tenho que estar preparado todos os Dias. Todos os dias. Eu tenho que estar preparado hoje. Porque se Jesus voltar para mim hoje, como eu dei o exemplo, eu quero estar preparado para ver Jesus. Então, queremos fazer um apelo ao seu coração, vocês que nos estão ouvindo da TV Sinec. A palavra de fé está dizendo que você tem que se preparar hoje, não amanhã. Não uma projeção, não algo de expectativa. Eu vou me preparar, eu vou selar o meu compromisso. É isso? É isso?
Então eu vou selar meu compromisso depois, eu vou receber o batismo do Espírito depois, eu vou... Não, então é hoje isso? É hoje? O convite ele é hoje. A porta da graça está aberta hoje e Deus chama hoje para nós servirmos a Ele. Tem um texto lá em Tiago 4,14. Olha o texto que diz referente ao amanhã. Mas Tiago, lá depois de Hebreus, abra a sua Bíblia, o celular, o tablet, o que seja. Abra, porque abrindo a Bíblia, você vai sentir poder e liberto das coisas deste mundo. 4,14. Vinícius, por gentileza. Claro. Tiago 4,14. O título dessa parte é Não confiem em si mesmos. Olha aí. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. Só na minha versão aqui, aqui no Abra, tem uma versão aqui boa, viu, Vinícius? A minha versão diz assim: vós não sabeis o que acontece amanhã. Olha a minha versão, Vinícius. Então, se eu e você, nós não sabemos o que acontece amanhã, então por que as pessoas não aceitam Jesus? Não vêm para Jesus, vêm congregar, buscar a Deus, se consagrar, revivar através do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a nossa vida? Precisamos pedir esse poder que desce sobre nós, para nos revestir, porque o dia do Senhor e o prazo, nós não sabemos o prazo, porque nós não temos condições de saber o amanhã. Se nós não temos condições de saber o amanhã, quem sou eu então para ditar a nossa vida depois? Hoje o ser humano, ele tem projeção. Ok, orar pela projeção, ou expectativa que vai existir, ótimo, projeção é algo, porque a projeção não é realidade, ainda vai acontecer. Mas quem efetua, Filipenses 2, 13 e 14 lá, quem efetua lá, nobre? Deus efetua e realiza a nossa vida. Então a projeção, Vinícius, quem vai efetuar, porque o amanhã é Deus. Então se eu não sei nada, porque nós vivemos como se fosse, sabe, dono do amanhã. Dono achando que a gente pode as coisas, se a gente não pode. Sim, a pandemia trouxe um cenário para nós, Sim, Rubens, que nós parecia que tínhamos algum controle do mundo, das coisas, parecia. Quando a pandemia veio, nós perdemos o controle de tudo. O emprego que nós tínhamos acabou, familiares, infelizmente, nós perdemos. Nós ganhamos e perdemos coisas, né, no meio desse caos. E nós não temos controle, só Deus tem. Você falou, Vinícius, viu, nobre? Algo que a gente percebe que o ser humano segue um ritmo como se fosse dizendo, ó, amanhã eu sei, o amanhã eu tenho, o amanhã, sabe, eu vou fazer isso. Não temos o amanhã. Não temos. Então, o segmento da nossa vida, só para a gente fazer atentar-se aqui, a carne não orienta o espírito. O espírito que orienta a carne. Então, aqui está dizendo, o espírito está dizendo que a gente não sabe o amanhã. Então, se atente, nossos ouvintes da programação TV Sinec, que a gente não sabemos o amanhã. E vou dar um outro texto ainda para isso. Mateus capítulo 6, versículo 27, dá algo mais poderoso do que esse texto aqui. Voltamos lá para Mateus, Novo Testamento, capítulo 6, versículo 27. Volta um pouquinho para trás aí, ó. Mateus 6, versículo 27. Mateus 6, 27. Abriram? Mateus capítulo 6, 27. Vou pedir para o Vinícius novamente nos contribuir com a sua leitura. 6, 27. Por favor, Vinícius. Ensino sobre a preocupação. Versículo 27. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Olha aqui, não sei se tem a sua versão aí, Emerson. Tem a sua versão aí? O 6, 27? 27. Ó, na minha versão diz assim, qual de vós, por mais ansioso, olha, por mais que a gente tem, sabe, a preocupação com esta vida, pode trazer algum minuto, hora,
um curso ou um côvado a nossa vida. Por mais bens, por mais recursos, por mais dinheiro que nós tenhamos. Que mais que você tenha garimpado na sua vida, verdade, Vinícius, garimpado, riqueza. Uma das palavras que a gente ouve muito falar, por conta da pandemia, ela aumentou, é a ansiedade. Na minha versão fala assim, no 27. Sim. Ora, qual de vós, por mais ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Não podemos nada. Então a gente tem aqui, Salmo 39, versículo 4 e 5, diz que a gente é névoa, vapor. Não podemos nada. Lá no Tiago 4,14, fala que não sabemos o amanhã. E aí você pega o texto de Mateus 6,27, que dá falando para você que você não pode o amanhã, quer dizer, um segundo, um minuto, uma hora, uma semana, que seja o dia, você não pode acrescentar. Se eu não posso, imagine, queridos, se a gente voltar a remeter ao passado, a gente começa a entender quando Moisés, o povo começou a reclamar para Moisés. Lembra a cena? Tá? E aí quando Moisés liberta o povo através de Jesus, e quando começou a libertar o povo, os egípcios, o faraó se arrependeu, e foi atrás do povo. Quando chegou lá, e lá na frente estava o povo, e o povo estava parado, porque na frente tinha o que, Vinícius? Lembra que tinha na frente? O mar vermelho. E o povo falou assim, e agora? Atrás está o faraó, na frente o mar vermelho. Mas se a gente ir um pouquinho mais à frente, nobre Emerson, o Salmo 91 diz que 10.000 vão cair à sua direita, e 1.000 à sua esquerda. Então, atente-se, olha aí, ó. Direita, 10.000. Esquerda, 1.000. Na frente, perigo, o mar vermelho. Atrás, faraó. E nos céus? Para onde correr? Só tem uma solução. Olhar, como você falou, para o céu. O céu tem a resposta. O céu que dá a solução para a sua vida. Se eu não sei o amanhã, o meu prazo acabou, sabe? Porque nós não temos o prazo. E hoje é nosso prazo, não é amanhã, um minuto, um segundo, que seja. Temos que mudar, queridos. E o Rubens? Sim. Tem uma passagem, eu não me recordo o texto agora, mas você tem algumas pessoas que vão querer se entregar a Jesus. E uma dessas pessoas, ela gostaria de primeiro sepultar o pai, para depois servir a Deus. Verdade. Mas qual que era a cultura daquela época? E Jesus acaba o repreendendo por essa atitude. E por que ele repreende? Porque na cultura da época você tinha tanto o sepultamento e um ano após isso que o corpo seria pego os ossos, então seria completado. Então ele queria aceitar Jesus, mas só daqui a um ano. Por isso ele foi repreendido. Porque na verdade ele fala, mas Senhor, eu preciso primeiro sepultar o meu pai, depois ir até o Senhor. Jesus repreende ele. É verdade, Jesus repreende. Não. Por isso que o texto lá, buscar primeiramente, Mateus 6,33, o reino de Deus, e as demais eu te acrescento. Então, olha a preocupação. Se a gente pegar um outro texto, Lucas 21, 34, olha aí, queridos, abra aí a sua Bíblia, Lucas 21, 34. Questão novamente da preocupação que a gente está colocando aqui para você entender esta tarde para a noite, que a preocupação é o dias maus, mas hoje você tem que buscar, hoje é o dia do seu prazo, hoje você tem que fazer isso. Lucas 21, 34, novamente vou pedir aqui para o Vinícius ler para a gente, por favor, Vinícius, Lucas 21, 34, por favor, abrir a sua palavra, Vinícius. Versículo 34. Isso. Tenha cuidado, não deixem seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações dessa vida. Não deixem que esse dia os pregue desprevenidos. Só lembrando que o título dessa parte Jesus fala de acontecimentos futuros. Isso. Então, aqui ele está falando futuro. E que dia que é esse? Verdade. Não sei se o Emerson tem uma versão, acautelai-vos, essa versão, Emerson? Porque assim diz assim, acautelai-vos por vós mesmo. É o 21, 34. Para que nunca vos suceda que o vosso coração, olha aqui, fique sobrecarregado com as consequências,
E orgia e embriaguez e das preocupações deste mundo. O inimigo, ele quer tirar os seus olhos do céu. Ele sabe que o nosso dia, o nosso prazo é hoje. E todos os dias a gente tem que convidar Jesus a entrar no nosso coração, queridos. E sabendo disso, e lá em João 10, ele fala, ele veio destruir, matar e roubar. Ele quer tirar o nosso tempo, ele quer colocar situações, preocupações com política, sabe? Preocupações com o há de comer, o que há de beber. Então, o inimigo, ele quer colocar isso para a sua vida. E você olhando para essas coisas, você esquece da sua vida. E quando você esquece da sua vida, aí, você falou, Emerson, vem o ladrão, aí vem Jesus, é uma representação, né, de Jesus. Sim. É uma representação de Jesus, porque fala que Jesus, a gente não sabe, lá em Mateus 24, 36 a 39, a gente não sabe o dia. E ele soubesse se o ladrão viria, você não se prepararia? Então foi isso que o Emerson falou. A gente tem que se preparar. E o hoje é nosso. E aqui fala sobrecarregar com coisa deste mundo. Existe um texto lá em Efésios 5, 15 e 16. Tá? Efésios. Tá? Um pouquinho para frente aí. Abra a sua palavra. Efésios 5, 15 e 16. Deus mandando a gente não ser nércios, mas sim prudentes ao andar com esta vida. Efésios 5, 15 e 16. Efésios capítulo 5, 15 e 16. Vou pedir novamente para o Vinícius, aí eu peço para o Emerson ver a versão dele. Por favor, Vinícius. Versículo 15. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Olha aí. Seja cuidadoso com a vossa vida. Com a vossa vida. Olha, porque os dias são o quê? Maus. O versículo 16 aí no seu, Emerson. Eu gostaria de ler o 17 também. Também? Ele dá uma conclusão muito boa. Ele diz por assim, favor, ó, amigo. 16. Usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Mas olha o que ele diz no versículo 17. 17. Por isso não sejais insensatos. Olha. Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém. Não podemos ser insensatos. E temos que entender qual é a vontade do Senhor. Qual que é a vontade do Senhor para todos os seres humanos? O que ele diz? Que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. Que todos se salvem. Mas para você estar salvo, você precisa se arrepender. Você precisa se preparar. Então, na verdade, o que Deus quer é que todos estejamos preparados para o dia da sua volta. Tem um texto de Ezequiel 33, versículo 11, diz Deus falando lá, Deus não tem prazer na morte dos ímpios. E esse texto, de contribuindo para o Emerson, porque assim, o que acontece? E o texto aqui mostra no versículo 15 ao 16, eu quero só que você se atente aqui, porque, portanto, vede prudentemente como andais. Por que prudentemente? Porque os nércios começam a buscar o mundo, as vontades do mundo, os desejos do inimigo. Queridos, temos dois senhores, ou temos, você segue a Deus, ou você segue quem? Barrabás. O inimigo. O inimigo. Tem várias. E seguir o inimigo é perder a salvação. Deus quer dar esperança a este mundo tribulado, este mundo no caos, situação que a gente está vivendo, como o Vinícius falou, desemprego, doença, morte, as pessoas perdendo a vida para os vícios, e Deus está te chamando esta tarde para a noite, sabe, se converta, se arrependa de todo o coração, chegou a hora, hoje é a hora, que Deus possa, sabe, bater na porta do teu coração. O verde sempre fala isso, lá em Apocalipse 13, versículo 20, estou à porta e bato, deixa Deus entrar no seu coração, Ele vai cear contigo, e ao entrar, queridos, você vai ser protegido, sabe de quem? Com o maligno. O maligno, ele quer destruir, roubar a sua vida, quebrar a sua base, destruir o seu filho, o seu casamento. Ele quer fazer isso hoje. Por isso que Deus está chamando você para essa batalha.
E a carne e o espírito militam sempre. Jesus está na carne, Vinícius? Não. Não está. Porque Deus, lá em Romanos 8,7, fala assim, que a carne é inimizade contra Deus. Então, hoje, se você, queridos, sabe, a gente precisa, quer sabedoria? Vamos lá, Tiago 1,5. Mas Rubens, irmão Rubens, sabe, eu clamo a Deus, mas eu não consigo, a carne me chama, sabe, o mundo, claro que o mundo está te chamando, porque Satanás quer que você se perca. Então é hora, Tiago 1,5, tá? Então é hora de despertarmos desse sono. A gente vai ver isso, porque o tempo é curto, o prazo, não temos o prazo. Tiago 1,5, Vinícius. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Mas, vou continuar, tá? Isso, por favor, Vinícius. Mas, quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Percebe? Pedir para Deus com fé. Fé é importante. Tem outro texto de Romanos 13:11, Vinícius, que a gente falou aqui antes. Por quê? Esse texto é um texto bem conhecido dos nossos amigos da TV Senec, porque eu falo sempre desse texto, tá? E você vai entender porque Deus fala que a gente está dormindo e sabendo os tempos que a gente não tem prazo, a situação nossa está complicada. Vinícius, lê o 13:11, por favor. Olha aí, ó. Romanos 13:11. Isso, 13:11. Tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. Isso. Digo isso. Vós outros que conheceis o tempo, quer dizer, aqui ele está afirmando que a gente conhece o tempo. E vou fazer a leitura só para você aqui, ó, olha aqui, ó, é o tempo. Já é hora de vos despertardes desse sono, que a vossa salvação está mais próxima que do início. E aqui tem uma narrativa aqui, ó, o versículo o 12, diz assim: vai alta da noite e vem chegando o dia. Olha aí, ó, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, revestimos das coisas, das armaduras, das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices, olha aí, ó, em orgias deste mundo. Então Deus quer que você ande prudentemente. O texto lá de Efésios 5:15, que a gente precisa aproveitar que esta oportunidade, se você está vivo hoje, vou reforçar, é hora de buscar esse Deus de todo o coração. Por isso que Hebreus 3:7 diz assim: se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Deus te chama ao arrependimento, à conversão. E isso tem um texto, 2 Coríntios 6, versículo 1 e 2. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e o versículo 2. Olha que Deus fala referente também ao nosso tempo. O versículo 2, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. O nosso amigo Vinícius, por gentileza. Pois Deus diz: no tempo certo eu ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da vossa salvação. Emerson, você vai cantar para a gente daqui a pouco, é isso? E, por favor, Vinícius. Bom, depois de ouvir tudo isso, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, verso 1, vou pedir para seja aberto, Filipenses capítulo 3, verso 1. O título dessa parte de Filipenses é o valor inestimável de conhecer a Cristo. Quando nós conhecemos a Cristo, o apóstolo Paulo diz assim, no verso 1,
Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes essas coisas e faço para protegê-los. A nossa alegria está depositada no Senhor. No momento que Ele vir, é aí que vai ser o máximo dessa alegria. Mas até lá, nós vamos aqui. Alegria no Senhor. Cantando. Deus está dizendo que não vai ser fácil. Quando a gente pega lá o texto lá de Lucas 13, versículo 22 em diante, que tem um título lá que é o caminho estreito, a porta estreita, queridos, diz que todos tentam entrar por esse caminho, mas é difícil, porque as pessoas vê sufoco, sabe, vê as necessidades, olha a despensa e existe o argumento, Vinícius, mas eu não tenho nada, então eu tenho que seguir a Deus. Ou melhor, eu tenho que seguir, eu tenho que buscar, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que quebrar os mandamentos de Deus. Enquanto a vida há esperança. Por isso que Deus fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos se arrependam e se convertam. E muitas pessoas estão dizendo que o prazo, mas o prazo, mas Deus falou assim que... sabe, que está vindo as coisas acontecendo, a pandemia, isso não pode existir. Queridos, Deus precisa chacoalhar o ser humano para olhar para o céu. O nosso prazo não existe. A gente leu aqui várias vezes que o nosso prazo está acabando, ou melhor, a gente não tem prazo, mas conforme a Bíblia está dizendo que precisamos se atentar se a gente está vivo hoje, Vinícius, a gente precisa se atentar às questões da nossa vida. A gente não pode se preocupar só o que há de vestir, o que há de beber, sabe? Quando tem um texto lá, 2 Pedro 3 em diante, que diz assim, que Deus, Ele não está tardando. Ele quer que você venha ao arrependimento. Ele quer salvar a sua vida. Vamos ler lá? Vamos lá. 2 Pedro 3. 2 Pedro 3 em diante. 2 Pedro, capítulo 3. Capítulo 3. Eu queria o versículo 9. Vamos pegar o 8 e o 9. 8 e 9. 8 e 9. E eu vou pegar o 10 também. Você leu o 8, 9 e o 10, por favor. Muito bem. Logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Sim. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um terrível estrondo. E até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo o que nela há serão expostos. Quer dizer, Deus, Ele está tardando? Deus não retarda. Ele está esperando que você, da TV Sinec, você que está nos ouvindo e vendo aí pela programação, entenda a necessidade de, buscar esse Deus. A gente precisa mudar o nosso comportamento, o nosso pensamento. E esse pensamento, quero contar até uma historinha, Vinícius. Um certo pastor, ele foi mudar para uma região. Ao mudar para a região, ele levou a sua esposa e chegou numa região, ele procurou um corretor de imóveis e começou a lhe procurar uma casa para encontrar, para trabalhar ali o seu ministério. E ao chegar ali, e viu uma casa linda e maravilhosa no centro da cidade. E ele perguntou para o corretor de imóveis, mas por que ninguém aluga essa casa? E o corretor falou, eu não sei o que explicar. A casa está aí. Só que quando a mulher e o marido, o pastor, alugou a casa, quando eles mudaram com os móveis para dentro de casa, eles tinham uma área e de repente voou, viu, Vinícius? Um lixo do vizinho para dentro da casa deles. E a esposa olhou aquele lixo, ela devolveu o lixo, jogou novamente o lixo para a casa do vizinho, da vizinha. E ali, aquela situação começou a ficar uma constrangedora, uma situação, porque sempre ocorria do vizinho jogar lixo para aquela casa. Aí ele entendeu porque aquela casa ninguém alugava, porque existia uma pessoa difícil ali. Difícil.
Em um certo momento, o pastor falou assim para a esposa dele: vamos fazer ao contrário? De vez de pagar o mal com o mal, o mundo está vivendo desse jeito, a frieza, sabe, o comportamento do ser humano está tão difícil, porque nós não temos a atitude de Cristo. Levamos um bolo para lá. Aí chegou lá no vizinho, bateu na porta do vizinho com um bolo. A vizinha abriu, Vinícius. Ao abrir, sabe o que aconteceu? A pessoa abriu uma brechinha assim na porta, perguntou: pois não? E o pastor e a esposa falou que ali eles estavam fazendo, sabe, morava naquela casa do lado e estava querendo se interagir com o vizinho. E diz que a vizinha olhou para aquele bolo e falou assim: esse bolo está envenenado. Com dúvida, com medo da situação, porque ela fazia maldade. Porque todo mundo acha que todo mundo é mau. Todo mundo, sabe, é ruim. E não é assim, queridos. Quando você começa a viver Jesus, a sua vida, viver o hoje, a sua vida muda. É transformada. Transformada. O que aconteceu? Quando ela aceitou o bolo, tornaram-se amigos. E hoje eles são adventistas do sétimo dia, Vinícius. Por quê? Uma atitude boa contra uma atitude má. Isso mudou. E eu creio que hoje a gente tem que pensar dessa forma. Mas por que pensar dessa forma? O Emerson vai cantar, eu sei, daqui a pouquinho. Ele está ajeitando aqui para a gente a programação. A gente tem aqui alguns minutos. E aí eu quero dizer para você, querido, porque hoje vivemos a situação que a gente vive com medo de tudo. Sim. E Deus, na figura de Jesus, ele nos ensina a pagar o mal com o bem. E porque ele também faz isso conosco na salvação. Eu gostaria de trazer um texto, 1 João, antes de ter a música. Sim. 1 João, capítulo 1, verso 8 e 9. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando vamos para Jesus, quando você vai para Jesus, Deus faz uma transformação de justificar os seus atos, a sua vida. Por isso que quando você independe, queridos, Rubens, Vinícius, a minha vida é lamaçal, eu tenho muito pecado. Então Deus está dizendo, Vinícius, não existe pecado que seja tão grande que a graça não possa cobrir. Olha, vai, se arrependa. Vamos ouvir esse hino maravilhoso através do Emerson Nobre. Não? Então vamos à capela? Isso. Pode ser? Pode cantar a capela, fica à vontade. É ao vivo, é assim. Bom, esse hino, ele fala do que acontece no nosso dia a dia muitas vezes. Eu participei de uma situação como essa. Às vezes nós estamos seguros, achamos que estamos firmes, e algo acontece e acaba que nós caímos. E muitas vezes quem a gente menos espera é quem vem nos levantar. Deus, ele faz isso. Ele usa pessoas para nos fortalecer. E esse hino é uma mensagem muito bonita, espero que toque o seu coração. Um dia em desespero, sentia solidão, só via os meus problemas, não via solução. Eu vi alguém chegando, não pude conhecer. Me disse com carinho, eu só vim pra te dizer. Foi o seu amor que me salvou.
Eu não sabia onde ir, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor que me salvou. Olhei para aquele homem e então eu me lembrei daquele rosto triste que um dia eu ajudei. Fiquei emocionado, com vontade de chorar, ao ver que o homem que eu salvei, Deus mandou para me salvar. Foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde ir, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor que me salvou. Um dia um homem veio aqui morrer para nos salvar. Se eu quiser o seu poder, preciso ter o amor, seu amor. Foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde ir, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor, foi o seu amor, foi o seu amor que me salvou. Amém, Senhor. Amém. Amém. Emerson, Deus seja louvado pela essa mensagem linda, maravilhosa. Sempre louvado. Quero que o Verde, olha aqui, Verde, o Emerson, tá? Do MAN, né? MAN, Ministério dos Adventista de Motociclistas. A gente é agradecido a você pela sua Agradeço a presença. oportunidade. O playback não deu, né? Mas quem canta ao vivo canta, né? Deus seja Não é louvado. verdade? Amém. Quer novamente deixar o seu telefone para as pessoas entrarem em contato para uma pregação, palestra? Claro, meu telefone é DDD 11 981285974. E pode ir, É o WhatsApp também. pode ir igreja, Pode palestra, sim. leva o pessoal junto. Com certeza temos programações, né? Podendo trabalhar com o Ministério Adventista de Motociclista, visitamos igrejas, fazemos programações completas, desde a manhã até a tarde. Inclusive, né? E Vocês qualquer... têm Instagram, Facebook? Tem sim, tem. página? Por favor, amigo. Procure MAN Brasil, tanto no Facebook como no Instagram. Você vai encontrar lá bastante coisa sobre o nosso ministério. Ok. Tudo gratuitamente? Tudo gratuito. Olha aí. Então, entre em contato aqui com o Emerson Nobre, procure, chame aí, programação o dia todo, mas o alimento tem que ter, né? O alimento, você que chamar, Sem tem combustível, que... né? Sem combustível, não tem como, tá? Vinícius, agradece aí a nossa programação de hoje. Claro. Bom, muito bom tê-lo nessa noite. Que a graça de Deus seja contigo. Muito obrigado por acompanhar mais um programa. E agora passo para você.
A gente sente saudade do Verde, hoje o Verde está ausente, tá? Mas semana que vem está conosco, a palavra de fé, tá? E com certeza, Deus bate a porta do seu coração. Venha para Jesus. Deus abençoe a vocês. Amém. Amém. E supervisionada por uma equipe de profissionais